Capítulo 1232. Depois de se tornar um semideus e ganhar algum nível de controle sobre o castelo de Sefira, Klein foi capaz de impedir que sua aura penetrasse no mundo real e o aprimorasse. Isso o fez parar de considerar problemas semelhantes. Afinal, isso resultaria em anormalidades, fazendo com que fosse reconhecido pelos Beyonders do caminho do destino imediatamente. Era bastante inseguro. E neste momento, ao receber o lembrete de Willowception, ele sentiu que isso lhe abria novas possibilidades. Quando eu era apenas uma intruso no castelo de Sefira e só tinha o direito de usá-lo, a aura e a projeção do castelo de Sefira fizeram com que um santo do caminho do destino não ousasse olhar para mim diretamente. Eu era equivalente a uma criatura mítica aos olhos dos Beyonders de sequência baixa e média correspondentes. Agora que tenho controle inicial sobre o castelo de Sefira, há uma grande chance de que eu possa melhorar os efeitos. Isso pode afetar anjos que são criaturas míticas completas? O nível do castelo de Sefira atinge pelo menos o da sequência 0? Sim, de acordo com minhas deduções, pode até ser maior que a sequência 0. Tem a característica de que só saber sobre resultará em corrupção? A mente de Klein zumbia em atividade, como se raios brilhassem em sua mente. Ele rapidamente se decidiu. Após retornar à terra abandonada dos deuses, ele encontraria os monstros nas profundezas da escuridão e faria alguns experimentos com as marionetes na neblina da história, para deduzir se sua ideia funcionou. Ele sorriu e disse à criança de 1 ano no carrinho preto: "Entendo o que você quer dizer. Vou pedir a alguém para lhe mandar sorvete em breve." Willowception, que estava envolto em seda prateada, virou lentamente a cabeça e olhou para o lado. Não há necessidade. Tenho comido muito sorvete durante esse período e isso está começando a afetar o desenvolvimento do meu corpo. Klein ergueu as sobrancelhas e perguntou: "Sorvete genuíno e de primeira qualidade, produzido diretamente na capital de Intis, Traer. Dê-me na próxima semana." Willowception hesitou antes de responder. Dito isso, a criança rechonchuda de 1 ano se virou e enterrou o rosto em um travesseiro minúsculo no carrinho. Devido ao tempo limitado que a senhorita mágica teve para manter a projeção do vazio histórico, Klein não disse mais nada. Usando sua característica única, escapou do sonho e acordou antes de sair da cama. Logo depois disso, estendeu a mão direita e puxou repetidamente o ar. 4 ou 5 vezes depois, seu braço afundou enquanto ele arrastava para fora uma mulher vestindo um simples manto de linho com um cinto de casca de árvore. Ela estava descalça e tinha longos cabelos pretos. Era uma mulher com aparência mediana. A líder dos ascetas da Igreja da Noite Eterna, serva da ocultação, Ariana. No mesmo momento, no Burgo Houston, num apartamento, Force, que estava sentada numa cadeira reclinável, parecia ser puxada por fios invisíveis ao sentar-se abruptamente. Seu corpo se endireitou enquanto as veias de sua testa latejavam. Ela sentiu que sua espiritualidade era como uma inundação que fluía em direção ao vazio à sua frente, uma inundação que ela não conseguia parar, por mais que tentasse. Estava à beira de ser sugada. No segundo seguinte, essa sensação repentina diminuiu um pouco, mas permaneceu assustadora. Não era algo que ela pudesse lidar agora. Em um quarto de hotel, Klein falou sucintamente ao ver a projeção do vazio histórico da Madame Ariana ganhando consciência. Pretendo cooperar com outros para lidar com um determinado rei xamã da escola de pensamento rosa. Ariana assentiu gentilmente, indicando que entendia, mas não deu nenhuma sugestão. Vendo que a líder asceta não lhe deu nenhum aviso, Klein se sentiu muito mais à vontade com o plano de caçar o rei xamã. Ele então disse: "Tenho planejado caçar o lobo demoníaco negro recentemente.
Ariana abriu ligeiramente a boca e disse: tenha cuidado. Ela quis dizer que eu não deveria menosprezar o lobo demoníaco negro, Kotar. Quando ele estava prestes a fazer uma pergunta, sua consciência ficou turva de repente. Ele viu a mulher à sua frente e seu reflexo nos olhos dela desapareceram rapidamente. Tude. Force desabou na cadeira reclinável enquanto seus músculos faciais se contraíam levemente. Isso é mais cansativo do que escrever a noite toda. Ela cerrou os dentes e tentou cogitar para adormecer. A exaustão extrema às vezes pode, paradoxalmente, causar insônia em uma pessoa. Reticências. Na terra abandonada dos deuses, perto da antiga cidade de Nós, no norte, não havia ninguém no deserto escuro. Com a lanterna emitindo uma leve luz amarela, Klein andou para confirmar o que estava ao seu redor. Então, encontrou uma pedra e sentou-se, não protegendo mais a aura da névoa cinza de se infiltrar na realidade. Nesta base, Klein fortaleceu conscientemente a projeção que o castelo de Sefira colocou sobre ele. Depois de terminar seus preparativos, rapidamente transformou um monstro escondido na escuridão ao seu redor em uma marionete. A marionete saiu da escuridão. Sob a iluminação da lanterna, aproximou-se de Klein e lançou seu olhar sobre ele. Aos olhos dessa marionete, além de Klein, de casaco e chapéu, ter olhos cada vez mais profundos, seu temperamento também se tornou ainda mais indescritível. Não houve muita diferença em relação a antes. Depois de testar repetidamente os diferentes tipos de marionetes, Klein confirmou que as pessoas comuns, ou a maioria dos Beyonders, não conseguiram descobrir que ele tinha a aura do castelo de Sefira. Depois disso, estendeu a mão direita e retirou o corpo dele de meio-dia atrás. Ele controlou a projeção histórica um tanto monótona para lançar seu olhar. Desta vez, Klein viu uma camada de névoa branco-acinzentada cobrindo seu corpo. Seu interior brilhava de luz, mas não revelava sua aparência real. Ele então removeu o suporte da projeção e tentou retirar o mestre das marionetes Rosago e outros Beyonders do caminho do vidente para repetir o experimento. Sim, depois de aprimorar a projeção, os Beyonders do caminho do vidente podem descobrir diretamente algo anormal. No entanto, aqueles abaixo do nível de um anjo podem pelo menos confirmar que estou relacionado ao castelo de Sefira. Não há como ver diretamente a estranha porta de luz, que também é a projeção do castelo de Sefira. Esse resultado não foi muito surpreendente para Klein. Ele respirou fundo e, depois de se preparar para resgatar-se, levantou a mão e puxou o vencedor Enune. Enune ergueu a cabeça pouco a pouco e seus olhos gradualmente refletiram a figura de Klein. Havia uma leve névoa cinza que emanava para fora. Nas profundezas da névoa, vermes retorcidos transparentes ou translúcidos estavam agrupados em torno de inúmeras luzes esféricas. As luzes esféricas formavam uma porta de luz tingida de preto azulado. A porta de luz estava muito mais clara do que antes, pois parecia ainda mais texturizada. Ao mesmo tempo, sua forma mudou à medida que se estendia ainda mais alto. Isso fez com que parecesse uma figura alta, magra e brilhante. E a névoa branco-acinzentada ao redor era o manto com capuz da figura. As luzes esféricas piscavam constantemente, fazendo Klein sentir como se estivesse sendo observado por essa figura profunda, misteriosa, imponente e aterrorizante com seus numerosos olhos. Com um estrondo, a cabeça de Klein inclinou-se involuntariamente para trás enquanto sangue misturado com vermes transparentes jorrava de seus poros. Os vermes espirituais caíram no chão enquanto rolavam e lutavam freneticamente. Alguns deles se dissiparam rapidamente, enquanto outros eventualmente se acalmaram antes de voltarem para seu corpo e para seus poros. Cara!
É muito melhor do que perder diretamente a consciência e sofrer perda de memória da última vez. Klein esfregou as têmporas e suspirou silenciosamente. Enune, que estava na frente dele, já havia desaparecido por causa do impacto que Klein recebeu. Incapaz de manter a projeção do vazio histórico, Enune desapareceu. Esta também foi uma das razões pelas quais Klein não sofreu muitos danos desta vez. Sem Enune, ele era incapaz de ver a estranha porta de luz mutante. Isso reduziu o ataque contínuo aos seus sentidos. Depois de 2 segundos, Klein entrou na névoa da história, deu 4 passos no sentido anti-horário e ultrapassou a névoa cinza. Olhando para o leve brilho escuro subindo de seu corpo e desaparecendo, Klein finalmente soltou um suspiro de alívio e deu uma risada autodepreciativa. Quase me corrompi e me corrói. No futuro, usarei Rosago e os outros Beyonders do caminho do vidente para fazer experimentos adicionais. Se não houver ataque direto, preciso confirmar se haverá uma corrupção reversa da projeção do castelo de Sefira com o aumento no tempo de observação. Reticências. O continente sul, Balan Leste, cidade Faultec que estava sob ataque. Sob a iluminação da lua carmesim, os soldados de Loen escondidos atrás de um abrigo simples se revezaram para descansar para recuperar suas energias. Seus rostos estavam pretos e cobertos de vestígios de pólvora. Ocasionalmente, alguém acordava e tirava algumas folhas secas de tabaco e enrolava-as casualmente. Depois, usavam o palito de fósforo restante para acendê-lo e levavam-no à boca para chupá-lo profundamente. Por sua vez, seus olhos exalavam principalmente dormência e vazio. Quando os soldados que guardavam esta linha de defesa sentiram o cheiro do tabaco, eles instintivamente cheiraram e olharam. Você ainda tem mais folhas de tabaco? Um soldado com um rifle perguntou ao seu companheiro em voz baixa. Seu camarada balançou a cabeça. Já terminei de fumar. Não sei quando vai chegar o próximo lote, estou enlouquecendo sem o tabaco. O soldado que falou primeiro gesticulou para fora do abrigo com o queixo. Você vê isso? Existem tantos cadáveres, tantas mãos e pés. Todos eles pertenciam a pessoas vivas. Antes do pôr do sol, a resistência lançou um ataque feroz, atacando febrilmente as várias linhas defensivas da cidade de Faultec. O desrespeito pelas suas próprias vidas assustou os soldados de Loen e o exército de servos que guardavam a cidade. Eles quase tiveram a vitória em mãos, mas não conseguiram romper a crítica linha de defesa. Deixaram para trás um grande número de cadáveres antes de recuarem como a maré. Seu camarada ficou em silêncio por um momento antes de dizer: talvez amanhã, ou depois de amanhã, nos juntaremos a eles. Dito isto, ele olhou para a lua vermelha e disse com uma voz sonhadora: eu me pergunto como está Backlund. Faz muito tempo que não recebo uma carta de casa, me pergunto se eles têm comida suficiente, ou se podem encontrar um médico quando estiverem doentes. O soldado que queria fumar estava prestes a amaldiçoar a maldita guerra, e o maldito inimigo quando seus olhos se arregalaram de repente. Tremendo, ele ergueu a mão direita e apontou para a frente. E eles estão vivos. Um por um, os soldados olharam e viram que sob a lua carmesim, os cadáveres desmembrados que a resistência havia deixado para trás começavam a subir um por um, balançando enquanto tentavam se aproximar da linha de defesa. Ao longe, uma misteriosa pessoa encapuzada, vestindo uma túnica preta com padrões bordados em vermelho, estava atrás da resistência e abriu ligeiramente os braços. A espiritualidade de todo o campo de batalha estava sendo rapidamente nutrida. Ponto.